Pai, obrigado por nos trazer ao estudo bíblico esta noite do nosso Instituto Bíblico Batista Independente. É uma bênção estar aqui com os irmãos, com os meus amigos e com até visitantes. Obrigado, Pai, e abençoe, por favor, cada pessoa que o Senhor use, que nós vamos estudar esta noite nos nossos corações, nos transformando, nos dando um ponto de vista que é bíblico e correto. E me ajude a ensinar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Enche-me com Teu Espírito Santo. E abençoe enquanto estudamos a aplicação da teologia da mordomia cristã. Eu peço tudo isso e quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então estamos na segunda página da apostila. Já estudamos a teologia da mordomia, o fato que Deus criou você para tomar conta das coisas que Ele passa para você. Tudo que você tem, na verdade, não é seu. Deus passa para você tomar conta daquilo. Você pode aproveitar, você tem a liberdade de usar tudo que Ele dá para você de qualquer forma. Mas você sabe que um dia você vai passar dessa vida para a próxima e Ele vai avaliar o que você fez com aquilo que Ele te deu. Então, você precisa pensar agora, como que eu vou usar essas coisas? Um bom exemplo dessa mordomia é José no livro de Gênesis, e tem outros exemplos também na Bíblia. Mas Deus nos mostrou essas coisas, já estudamos essas coisas, não posso repetir tudo agora. E agora estamos dando umas regras ou princípios bíblicos nessa aplicação da teologia da mordomia. E na semana passada, notamos aqui número 1, sirva a Deus, não o dinheiro, e notamos uns versículos de Mateus 6, versículos 19 a 24, e se você servir o dinheiro, você vai perder tudo, afinal de contas, você vai cegar os olhos, você vai desprezar e odiar a Deus, você vai sofrer com tentações, laços e concupiscências loucas e nocivas, e você vai ter falta de contentamento. Essa foi a primeira coisa. Agora estamos em Mateus 6, versículos 25 a 34, e a regra é: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E nós vemos essas palavras aqui em versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes memorizamos o versículo 33, é muito bom, mas memorizando um versículo isolado, perdemos o quê? O contexto. O que ele quer dizer quando ele diz aqui, todas estas coisas vos serão acrescentadas? Quais coisas? Então falam sobre o quê? Você precisa voltar para os versículos anteriores para ver o contexto, e daí as palavras estas coisas vão ter sentido. É importantíssimo isso. Faz parte de uma boa hermenêutica. É o quê? Voltar para os outros versículos e entender o contexto. Então aqui, no segundo ponto, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Fazendo isto, você pode descansar sabendo que Deus não nos criou simplesmente para lutar pela nossa sobrevivência. Olha aqui versículo 25 de Mateus 6. Diz aqui, Jesus falando: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Infelizmente, vem uma mentira para nós, às vezes, que eu existo para trabalhar, para que eu possa sobreviver. É o alvo, é o objetivo. Não é isso. Ele diz aqui, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Deus quer mostrar para nós que a nossa vida é muito maior do que somente isto. Então, segunda coisa aqui, Deus dá mais valor ao homem do que à criação. Olha aqui versículos 26
a 30, versículos que podem consolar seu coração. Deixa-me fazer uma pergunta, quem já passou um tempo de fome ou falta de dinheiro, você precisava pagar contas e você não estava conseguindo, você tinha dívidas, sei lá, mas um momento difícil na sua vida financeira? Pode levantar sua mão, eu sei, eu passei por isso já, com certeza. E você tem, assim, aquelas dúvidas, como que eu vou lidar com isso e tudo, e você sofre, às vezes, nas suas emoções, por causa disso. Eu entendo isso, eu experimentei isso, eu não quero voltar para isso. Olha o que Jesus diz para nós aqui, que precisamos entender, especialmente nesses momentos de sofrimento. Mateus 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Eu não vou contar todos os detalhes, mas eu me lembro de certas vezes de sofrimento, quando a gente não tinha muito dinheiro, as dívidas estavam aumentando, e uma vez, eu posso acho que dar os detalhes, eu cheguei de umas aulas, já estávamos aqui no Brasil, já chegamos aqui, e minha esposa falou, recebemos nosso dinheiro, e não é suficiente para pagar as dívidas, é muito menos. Como missionário, você não sabe quanto você vai receber cada vez. Ela estava chorando, e eu estava pensando, como que eu vou lidar com isso? A única solução que eu tinha foi voltar para Deus em oração. Então eu fui para Deus, fui para orar. E orar. Eu falei, Senhor, o Senhor nos colocou aqui no Brasil, o Senhor nos deu o dinheiro que recebemos, estamos fazendo o máximo para poder aprender essa língua portuguesa e entender a cultura. Estamos aqui com esse aluguel absurdo aqui em São Paulo, não achamos outro lugar, e agora as igrejas americanas nos mandam uma quantia tão baixa, que como que a gente vai sobreviver? E o que nós vamos fazer? Ficou ruim. Mas eu deixei tudo nas mãos de Deus, falei, Ele vai tomar conta de nós. A gente estava comendo, se eu não me engano, foi nessa época, a gente estava comendo arroz com manteiga e água, só, não tinha mais nada, somente um saco de arroz. Então a gente estava, tudo bem, não tem como fazer nada. A gente nem tinha celular na época, nada, e não tinha televisão, né? Nada disso para... Pouca coisa, a gente tinha o nosso aluguel, as aulas de português. Enfim, eu acho que foi o próximo dia, minha esposa pode me corrigir, mas do nada veio outra quantia, muito mais na nossa conta bancária dessa igreja nos Estados Unidos. Aparentemente, a nossa igreja tinha recebido uma certa quantia a mais, que decidiu colocar na nossa conta, e no próximo dia colocou o dinheiro normal na nossa conta. Então a gente estava desesperado por causa da falta de dinheiro, quando na verdade, chegando no fim disso, acabamos tendo muito mais do que a gente precisava. E essa não foi a única vez, aconteceu outros casos. Eu conheço pastores e outras pessoas do ministério que
precisavam de uma quantia exata. E chegou um envelope, eles abriram e tinha a quantia exata que as pessoas precisavam e nem sabiam de onde veio esse dinheiro. Quando nós vemos, por exemplo, um campo, uma florzinha linda, e o vento passando na flor, a Bíblia diz, Deus toma conta daquela flor, e você tem muito mais valor. Você não deve se preocupar tanto com o que você não tem ou tem, Ele vai tomar conta de você. E eu me lembro de vezes, eu e minha esposa, pensa, mas como que nós vamos fazer isso? E Deus falou para mim, para de fazer essa pergunta como. Deixa eu tomar conta do como. Você tenha fé em mim e eu vou tomar conta de você. Então, várias vezes, em certas situações, a gente não tinha e Deus nos deu. E agora, minha fé é maior e eu tenho esperança através dessa fé, porque Ele já tomou conta de nós em várias situações. E é incrível como as coisas acontecerem, como a gente vive hoje, como Deus toma conta de nós. Então, aqui faz parte dessa passagem aqui, nós podemos descansar sabendo que Deus dá mais valor ao homem do que à criação. E se você quiser ler a passagem paralela, eu marquei aqui na apostila, Lucas 12, versículos 22 a 34. Não vou ler hoje à noite, outra passagem muito bonita. Mas vamos continuar. Também nós podemos descansar, sabendo que ficar preocupado com comida, bebida e vestimenta é falta de fé. Agora eu vou ler aos irmãos, vou começar aqui em versículo 31, e vou ler até o fim, versículo 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios aqui no contexto quer dizer os que não têm Deus, os que não seguem Deus. Nós entendemos que há outro significado, mas o sentido aqui, o povo que não é o povo de Deus. De certo, vosso Pai Celestial, que palavras bonitas, Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quais coisas? Versículo 31, que comeremos, que beberemos, com que nós vestiremos. Então, comida, bebida e roupa. Essas coisas básicas. Deus diz aqui em versículo 33, você me busque, meu reino e minha justiça, e o resto eu vou tomar conta de você. Eu me lembro de um evangelista americano, o nome dele era Tom Malone, e uma igreja chamou ele a pregar, ele não tinha nem dinheiro para comprar combustível, mas ele precisava andar de carro de um lugar para o outro, foi para o posto de gasolina, não tendo dinheiro para comprar, e falou para o atendente, enche o tanque, não tendo dinheiro. Foi engraçado. Mas ele estava olhando para Deus, vai tomar conta de mim, não sei o que vai acontecer aqui, esse cara vai ficar com raiva, mas eu não tenho dinheiro, então ele vai encher o tanque. Então o cara colocou o negócio no tanque para abastecer, e quando ele colocou gasolina começou a sair do tanque, e o cara falou, mas já tem tanque cheio aqui, já. E ele ficou com raiva, não. E o pastor, esse evangelista, falou, que bom, amém. Então ele foi para a reunião, ele pregou e Deus abençoou, né? Deus tem como tomar conta de nós, mas vamos entender algo. E eu acredito que Deus até toma conta de pessoas desobedientes, mas a ideia aqui na passagem é, você obedece a Deus e Ele vai tomar conta de você. Isso, mas eu preciso disso. Talvez você não precise. Mas eu preciso de um emprego melhor. Não, Deus pode passar 20 mil para você, se você precisar de verdade. E se você precisar, Ele vai tomar conta de você. Eu me lembro, nossa igreja estava querendo, nos Estados Unidos, estava querendo comprar um prédio por 6 milhões de dólares. E o banco não queria dar um empréstimo para nós.
Então, mas meu pastor tinha essa certeza, Deus vai fazer algo, ficávamos orando. Ele voltou para o dono desse prédio, o dono falou, não, eu vou cobrar somente, ou eu quero só 50% do valor. Então ele mudou de 6 milhões para 3 milhões. Voltamos para o banco aceitou e deu a gente o empréstimo, e deu para a gente construir. E além disso, agora é um prédio reformado, e tudo tão lindo que a cidade colocou uma placa no campus dizendo que esse prédio melhorou a beleza da cidade inteira. Não é interessante isso, como Deus operou? Mas você busca o reino de Deus, é a sua justiça, e quando você precisar de algo, Ele toma conta de você. Muita pessoa pega esses versículos e usam então, se eu der dinheiro para a igreja, Deus vai me dar um carrão. Não é isso que Ele está falando. Ele está falando, você obedece, servindo a Ele, da forma bíblica, e quando você tiver necessidade, Ele toma conta de você. Então Ele diz aqui, versículo 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Bom marcar versículo 34, esse versículo aqui tocou o meu coração várias vezes. Eu penso sobre amanhã, semana que vem, mas como que eu vou lidar com isto que vai vir daqui 3 semanas? Eu não preciso me preocupar. Hoje já tem bastante mal, então eu vou orar pelas coisas de hoje, vou lidar com as coisas de hoje, e amanhã Deus pode lidar com as coisas de amanhã. Eu não preciso me preocupar. E um rapaz, ele estava pregando, ele disse, 99% das coisas que nos preocupam não acontecem. Então, preocupação funciona bem. Mas ele estava brincando, na verdade, essas coisas não acontecem, porque muitas vezes ficamos preocupados com coisas que nunca acontecem. Mas talvez, mas não acontece. Calma, tenha paz em Cristo. Ele toma conta das aves, dos passarinhos, dos insetos, das flores. Ele vai tomar conta de você. Você tem muito mais valor. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Terceira coisa, contribua para a obra de Deus. Vamos para o livro de Gálatas agora. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Às vezes você precisa de um versículo enfático para ensinar algo. E a questão de dar para a igreja, dar para o homem de Deus, etc., é um debate, e é um debate super forte aqui no Brasil. É uma coisa... Há igrejas que ensinam que dar dízimo é pecado. Outras igrejas dizem que se você não der dízimo, você vai para o inferno. Há muitas versões dessa coisa. Eu prefiro voltar para a Bíblia. O que a Bíblia diz? E nós vamos lidar com o dízimo mais para frente, mas agora vamos ver uns versículos, porque nós estamos querendo simplesmente colocar em prática o que já aprendemos. Então aqui, contribua para a obra de Deus. Aqui Gálatas 6:6 diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então isso quer dizer o quê? Você recebe espiritualmente alimentos, algo que você precisa para você crescer na fé. Mas de quem veio isso? Veio diretamente do céu? Na verdade, veio de um homem de Deus, alguém que passa tempo na Bíblia. Eu sei, há pastores preguiçosos, e também eu sei que há pastores ou pessoas que têm a ideia que o pastor, ele só trabalha 3 vezes na semana, ele prega domingo 2 vezes e prega na quarta, é só isso. Mas se você tiver um pastor que presta, ele é um homem que passa horas e horas e horas na Bíblia, estudando ela, e também ele passa horas em oração por você. Então ele não tem tempo, normalmente, para arrumar um trabalho secular, porque ele está tomando conta da sua própria alma.
Então a ideia é, ele passa para você alimento espiritual, você deve passar para ele alimento físico, algo para ele sobreviver. Essa ideia aqui na palavra, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Vamos também ver 1 Timóteo capítulo 6. Essa é uma carta pastoral, carta muito boa, toda a igreja precisa entender o livro inteiro de 1 Timóteo. Mas vamos ver aqui 1 Timóteo capítulo 5, por favor. 1 Timóteo capítulo 5. E nós vamos ver aqui versículos 17 e 18. 17 e 18. Ok? 1 Timóteo. A palavra presbítero na Bíblia veio da palavra grega presbúteras, algo assim. E quer dizer ancião, ou seja, pastor, líder da igreja, o homem de Deus que toma conta das coisas. Então, entendendo o contexto da palavra no grego, vamos ler os dois versículos. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, ok? Essa ideia de trabalhar na palavra e na doutrina é estudar, é passar tempo com a Bíblia. Uma pessoa que quer entender a Bíblia e quer ensinar você de uma forma que você entende. Você entende o que o cara está ensinando. Versículo 18. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário, ok? Essa ideia, não ligarás a boca ao boi que debulha, você pode imaginar tendo trigo no chão e alguém precisa se andar. E no processo, pessoas usam madeira batendo com corrente ou corda para separar as coisas, quebrar as coisas. Mas também você pode ter um animal, tipo um boi, que passa em cima e os pés estão quebrando as coisas também. A ideia é que a lei de Moisés, no Velho Testamento, falava para a nação de Israel: quando seu boi está fazendo isto, você não pode colocar algo na boca. Você precisa permitir o animal comer também. Essa é a ideia. Ele está trabalhando, precisa comer. E Paulo pega essa ideia da lei judaica e usa para ensinar algo no Novo Testamento, na igreja. O pastor não deve passar fome servindo os irmãos. Os irmãos devem apoiar ele, suportar ele financeiramente. O alvo do pastor, claro, ele não deve pensar, então se eu fizer isso e aquilo, eu vou ficar milionário. E, infelizmente existe isso, eu sei. Mas também nós não devemos ir para o outro lado. Mas ele é pastor, é para ele sofrer, ele está na obra, o pastor precisa conhecer o sofrimento, ele precisa experimentar, Deus vai tomar conta dele, vamos orar por ele, mas dar dinheiro de jeito nenhum, não, por favor, não seja assim, que coisa chata, que coisa não de Deus. Com certeza não é bíblica. Aqui diz, digno é o obreiro do seu salário. Vamos continuar, vamos para Provérbios 20, versículo 10, número 4, seja sempre honesto e dependa das bênçãos de Deus. Irmãos, deixe-me enfatizar algo. A desonestidade nesse mundo é um câncer super grande. E é incrível como até crentes justificam a desonestidade com o que tem no trabalho, com os valores dos produtos. É triste. E nós reclamamos que há um governo que é corrupto, mas de onde veio os governadores? Do próprio povo. Se o povo é corrupto, vai ter um governo corrupto. Se você quiser honestidade lá, você precisa ter honestidade aqui. Comece com a gente. E eu quero desafiar vocês. Preste atenção no que você faz e fala. Eu acredito, se você prestar muito bem atenção,
você vai ver que é fácil você mentir. Muito mais do que você percebe. Uma coisa, por exemplo, nós queremos acreditar que nós somos algo que nós não somos. É como algo que representa isso. É a mulher que tira 30 selfies para achar a melhor selfie para postar, porque ela, não, mas não gosto dessa, não gosto. Mas todas as selfies são de você. Você está procurando algo que não existe, você quer ser outra pessoa. E homens fazem isso também, talvez não com a selfie, mas de uma forma ou outra. E essa coisa pode infiltrar nos nossos negócios. E nós começamos a permitir uma mentira aqui ou ali. Desonestidade não é bom, seja sempre honesto e depende das bênçãos de Deus. Aqui Provérbios 20, versículo 10 diz: 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como outro. Uma coisa, vou ligar isso. Anos atrás, tinha um aplicativo, nem tinha aplicativo na época, eu acho. Talvez tinha, mas anos atrás, tinha a internet e você podia entrar num site chamado Napster. Esse site, alguém já ouviu falar Napster? Já uma pessoa aqui, tudo bem, antigo. Eu acho que nem existe mais, não sei. Mas esse aplicativo deu para você entrar na internet e baixar basicamente qualquer música de qualquer cantor ou instrumentalista de graça. Foi totalmente ilegal, mas eles estavam fazendo isso, era totalmente normal. Como esses torrents, não sei falar hoje em dia, é a mesma coisa. Fomos para a casa do amigo nosso e ele falou para nós: vocês querem música? Eu tenho essa coisa no meu computador e você pode ter. Fala para mim o tipo de música que você gosta, eu baixo para você. E isso me incomodou, porque eu já parei de, como vocês falam no português, piratear coisas. Eu não queria fazer mais isso. Eu terminei e falei, não quero mais isso. Não, mas não pode, mas é legal. E ele falou para mim, eu acho que piratear filme é errado, não pode fazer isso. Mas música, eu acho que não está tanto problema, pode fazer isso com música. Então ele estava justificando uma coisa e não a outra. Deus diz aqui, 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Não importa. Você pode justificar uma coisa aqui na sua vida e dizer para outra pessoa que está fazendo outra coisa, mas é pecado. Não, é pecado na sua vida também. É outra coisa quanto a você, mas na verdade não é. Quanto a Deus, as 2 coisas são uma abominação. E aqui 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida. Essas 2 coisas estão lidando com modo de dizer por exemplo, você compra trigo, então você tem que pesar o trigo, você usa uns pesos aqui para avaliar o preço, e às vezes a pessoa tinha 2 tipos de pedra, dizendo, ok, então essa pedra, vamos dizer, sei lá, 100 gramas, vou falar um número para você, 100 gramas. Mas o cara tem outra pedra que diz 100 gramas também, mas não é 100 gramas. é outro peso. Então, ele está alterando para o quê? Conseguir mais dinheiro, mas de uma forma desonesta. Quanto a Deus, tudo isso é uma abominação. Não é legal quando você vai para uma loja ou pedreiro ir para sua casa, seja o que for, e é uma pessoa honesta. Você sabe que você vai receber um bom produto. É um produto que vai durar. O que o cara fala que ele vai fazer, ele faz, e faz mesmo, faz bem, faz na hora, faz certinho. E ele não cobra mais, mas eu vou precisar disso também. Eu vou precisar disso. E você fala, cara, eu quero saber de tudo agora. Para com isso, né? Mas acontece essas coisas. Então nós precisamos compreender, sabendo que nós valorizamos essas coisas, nós devemos fazer a mesma coisa para com os outros, sendo sempre honesto. Eu quero, por exemplo, ter uma obra tão sincera, tão honesta, que todo mundo
vai poder confiar em mim. Em vez de falar, não, eu não sei o que ele vai fazer. Por exemplo, há certas pessoas nessa cidade, eu já decidi, eu nunca vou voltar para essas pessoas. Nunca. Eu não confio nelas. Não falam a verdade. Ou passam para mim um produto super inferior, falando que é uma coisa, é outra coisa. Não, eu cansei, eu não vou fazer a mesma coisa. Número 5. Priorize para onde seu dinheiro deve ir. Ok. Agora tem A, B, C, D e E. Nós precisamos pensar. Tem várias pessoas ou lugares para onde vai o nosso dinheiro. E você tem que ter prioridades. Eu não estou aqui hoje à noite para ajudar você a decidir tudo sobre as prioridades. Eu não tenho a liberdade do Espírito de Deus para falar, olha, faça isso primeiro, segundo, terceiro. Eu tenho algumas coisas que quanto a mim você coloca em primeiro lugar, segundo lugar, etc. Mas, afinal de contas, você vai ter que pensar nisso. Por exemplo, vamos dizer que você tem R$10. Você deve Deus, porque você precisa pagar o dízimo, você deve o governo, porque tem que pagar o imposto, você deve Eletrobras, ou sei lá, você deve. A sua família precisa de comida e você quer comprar Coca-Cola, ok? Então, prioridades. O que você vai fazer? O que você vai comprar? Eu conheço pessoas, primeira coisa, vai comprar Coca-Cola. Vai. Sem pensar. Não vai pensar duas vezes sobre isso. Já vai, não, mas eu quero Coca-Cola, vou comprar. E me perdoa, mas eu não aguento esse tipo de pessoa. Isso me deixa com raiva. Eu não gosto disso. Quando você tem algo para pagar, você já deve a alguém. Quanto a mim, pague! Por favor, pague! E se você... Opa, estou com muita raiva hoje à noite. Não, mas por favor, a pessoa, você deve. Quem não gosta quando alguém deve você e você sabe que tem para pagar você, mas não paga? Quem não gosta disso, levanta a mão. Então, eu não gosto também. Tem para pagar, mas não paga. Eu não gosto disso também. Esse último mês eu estava pensando, eu acho que a conta do Eletrobras não chegou, eu não me lembro pagando, eu não marquei na minha base de dados. Eu poderia falar, então não chegou. Então eu não vou me preocupar com isso. Mas eu disse, não, eu devo ir. Então eu fui para a Eletrobras, eu conversei com o rapaz, e ele falou, não, mas você já pagou. E até hoje eu não sei quando, não sei como eu paguei. Talvez a outra pessoa pagou, não sei. Mas foi pago. Não sei. Mas eu não queria dever. Então, vamos ver essas coisas. A primeira coisa que eu coloquei aqui, devolva o dízimo para Deus. A Bíblia usa as palavras as primícias. Primícias são as primeiras coisas do que você recebe. E os dízimos são as primícias. Deus me deu. E note, não fale, por favor, eu vou pagar meu dízimo. Não é pagar seu dízimo, é devolver seu dízimo. Deus te deu e você devolve. É simples assim. Mas pagar é tipo, eu vou pregar na quarta, eu vou cobrar R$29,99, tudo bem? E se você quiser uma oração antes, eu vou cobrar R$5,99, tudo bem? E se você quiser uma visita, R$3,99. Não! Eu estou servindo a Deus, você está servindo a Deus, vamos contribuir para a obra e fazer o que devemos fazer, as primícias. Mas vamos ver uns versículos aqui. Mateus 23. Mateus 23, 23. Diz aqui para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. E essas são coisinhas.
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, aqui no contexto, o povo estava, por exemplo, vamos dizer que tem um copo de um tipo de erva, alguma coisa. Eu ganhei essas coisas, eu vou dizimar aqui 10% para Deus. Ok? Então a pessoa está sendo super exato, tipo, ok, 10% desse aqui, 10% desse aqui. E daí não gosta de alguém e fala, você é idiota. Então, não tem amor, chamando outra pessoa de idiota, mas está sendo super religioso. Você conhece alguém assim? Talvez é você, eu não sei, porque todos nós sofremos com hipocrisia nas nossas vidas. Jesus diz, beleza, você deve continuar sendo tão exato com seus dízimos, beleza, mas também você deve amar. Esse é o contexto aqui. O interessante aqui é que ele diz aqui, e não omitir aquelas, ou seja, continua com os seus dízimos. A verdade é que a salvação e a graça e a igreja não é rituais, mas é graça e amor. Não quer dizer que você deve parar de dar para a obra de Deus. Alguém precisa pagar as contas. E eu acho que às vezes pessoas frequentam a igreja com a ideia, eu frequento essa igreja, mas eu não faço parte da igreja. A igreja é uma entidade que de algum lugar tem dinheiro e paga as contas. Mas na verdade a igreja é quem? O povo. E se o povo não contribuir, então quem vai pagar as contas? De quem é a responsabilidade? Essa é a ideia. Então, devemos devolver o dízimo. Podemos também ver Lucas 11:42, que dá a mesma ideia, mas vamos para Malaquias 3:8, outra passagem. Essa aqui é do Velho Testamento, o último livro, e ele simplesmente diz aqui, eu já usei esse versículo, mas Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Ele diz aqui, nos dízimos e nas ofertas. Então, nós devemos colocar uma ênfase nos dízimos, e ele também inclui aqui as ofertas. A palavra dízimo quer dizer 10%. Na verdade, se você calcular tudo que os israelitas davam naquela época, eles tinham vários dízimos. Eles davam, agora eu sei que é mais do que 20%, entre 23% e 26% que eles davam para Deus. Então, quando você calcula tudo, Deus não está dizendo com a palavra dízimo, dá 10% só. Mas 10% serve como uma proporção do que você recebe, que é fácil lembrar. 10%, beleza, 10%. Eu, na minha vida, eu tento dar mais do que 10%. Eu dou sempre, todo mês, para a minha igreja nos Estados Unidos, mais do que 10%, e além disso, ofertas para ajudar missionários e tomar conta dos prédios de lá, e também nossa família contribui para as necessidades dessa igreja aqui, especialmente quando a igreja não conseguia pagar as contas, a minha família pagava as contas. Quanto a mim, não é um problema dar mais do que 10%. Mas eu coloquei em primeiro lugar na minha vida isso. Na verdade, vamos dizer que eu recebo R$300. Antes de pagar os impostos, eu já calculo os 10% e eu passo para Deus. Porque eu ganhei isso, das minhas primícias, eu passo para Deus os 10%. Na verdade, mais do que 10%. Mas já expliquei isso. E isso, então, pode incluir sacrifício. Por exemplo, o livro de Lucas. Veja aqui rapidinho, Lucas 21. O que eu estou falando para vocês, de uma forma, não é regra. Deve dar, sim. Mas se eu der para Deus 25% e você der para Deus só 10%, fica com você e Deus. É sua vida. Por enquanto, não sei se vai mudar, mas por enquanto na nossa igreja, se você der dinheiro, você não vai precisar escrever seu nome, eu dou tanto para a igreja, eu
prefiro não saber, eu não quero saber quem está dando. Provavelmente vai me deixar triste se eu souber de tudo isso. Então, prefiro não saber quem está, que não está dando. Né? Quanto a mim, eu não quero saber, eu quero que você seja fiel para Deus. E vocês são de outras igrejas, sejam fiéis para a sua igreja. Aqui Lucas 21, e olha aqui versículos 1, 2, 3 e 4. E olhando ele, viu os ricos lançaram as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Para esclarecer, Deus não está mandando você dar 100% do que você tem para a igreja. Ele está simplesmente dando uma comparação. Eu vejo 3 níveis. Primeiro nível, por exemplo, eu acho que eu tenho R$5 na minha carteira. Se eu der R$5 para a igreja ou para você, não vai alterar minha vida. Eu tenho o suficiente para pagar minhas contas, tomar conta da minha família, viver. Se eu perder R$5, eu estou bem. Nada muda. Também eu posso dar R$5 e a minha vida vai ficar, mais apertada. Por exemplo, eu não posso comprar chocolate, não posso comprar porque eu dei os R$5. Mas a outra forma de dar ou contribuir para os outros, que quando eu dou, é um sacrifício. Eu vou sofrer por causa disso. Vou sofrer. Essa mulher, não sei o porquê, ela tinha 2 pequenas moedas. E ela deu as 2. Deu. Aqui não é mandamento, mas podemos ver que Deus honra até esse tipo de sacrifício. Não há nada errado em se sacrificar para a glória de Deus. Ela estava dando no templo, hoje é a igreja. Se você não quiser fazer isso, é sua decisão. Como eu falei, você tem liberdade. Se você quiser dar mais, é sua decisão. Você pode. Entre você e Deus. Vamos orar.